Som, som, som. Paz seja com todos, amém? Amém. Se alguém perdeu um anel, eu não sei se é de ouro, se for, foi oferta. O Jaco não encontraram. Ó, nesse peso aqui dá para conseguir a igreja inteira. Brincadeira. Então, se alguém perdeu o anel, depois procura com a pastora. Peguei de volta. Amém? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Segundo Timóteo, capítulo 1, verso 4 e verso 5. Nós vamos falar esta noite sobre legado, o legado da fé. E eu gostaria da sua máxima atenção, porque capítulo 1, verso 4 e verso 5. Muito obrigado. Queria chamar muito a sua atenção, porque eu ando preocupado com a próxima geração. Muito preocupado. Muito preocupado. Mas não é só por causa deles. É por causa de nós. Por causa da gente. Porque a próxima geração vai carregar o legado dessa geração. E é o que nós estamos dando a eles, que chamaremos de igreja do futuro. Sério isso. Por isso, o assunto é tão necessário hoje para a nossa vida. E eu quero ler a carta de Paulo a Timóteo, a sua segunda carta, capítulo de número 1. Eu vou ler o verso 4 e verso 5, mas eu quero pegar apenas um trecho desse texto para falar sobre esse assunto. Diz assim a palavra de Deus, verso 4 de 2 Timóteo capítulo 1. Paulo está falando com Timóteo dizendo: lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Loide e em tua mãe Eunice. Estou certo de que também em ti. No capítulo 16 de Atos, Paulo chega na cidade de Listra e Icônio. E quando ele chegou naquele lugar, Paulo imediatamente observa Timóteo. Começa a ouvir falar sobre esse rapaz. E no verso de número 3 de Atos 16, a Bíblia vai dizer assim: quis Paulo que ele fosse em sua companhia, por isso circuncidou por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que seu pai era grego. Timóteo, como lemos o texto, precisou passar pela circuncisão. E Timóteo passar pela circuncisão já sendo adulto, traz uma mensagem muito séria a respeito da sua vida. O pai era grego. Por ele não estar circuncidado, possivelmente o pai não absorveu a fé do judaísmo, de onde também sua esposa era originada. Mas também mostra que o seu pai não se converteu ao cristianismo. Espera aí, gente.
Voltando. Mas também significa que o seu pai não se converteu ao cristianismo. E aqui nós temos uma mensagem muito séria a respeito da família de Timóteo. A mãe era judia, aprendeu as sagradas letras desde cedo. Pela mensagem do evangelho se converte ao cristianismo. Mas o pai de Timóteo não era um homem convertido. Era aquele tipo de pai que manda todo mundo ir para a igreja e fala assim: eu vou ficar em casa orando, eu vou ficar aqui assistindo um joguinho do Corinthians e Palmeiras, eu vou ficar aqui em casa jantando. Aí manda a esposa para a igreja, manda os filhos para a igreja, vai todo mundo, vai para a igreja. Mas ele propriamente não. E a avó dele, Lloyd, e a sua mãe Eunice, tiveram essa percepção. Se a gente não pegar esse menino agora e encaminhar esse menino na fé, esse menino vai se perder. E elas, como mulheres convertidas, assumiram a responsabilidade de educar Timóteo na fé. Se você olhar para as Escrituras, você vai perceber que Timóteo foi uma pessoa extremamente importante no ministério de Paulo. Foi uma pessoa extremamente importante no ministério da pregação da palavra. Paulo, segundo podemos observar em 1 Tessalonicenses, no capítulo 3, no verso 2, ele chama Timóteo de ministro de Deus do Evangelho de Cristo. Ele diz que aquele menino era um ministro, depois de ter o levado para o discipulado. Acerca de Timóteo, ele também diz em 1 Timóteo capítulo 1, verso 2, que Timóteo era o seu verdadeiro filho na fé. Não precisa achar não que eu estou só citando partes do texto. Então, Timóteo foi alguém extremamente influente para a igreja. Foi alguém extremamente influente para o ministério. Foi alguém extremamente importante para a obra de Deus. E esse menino Timóteo, ele dirigiu durante um tempo uma das maiores igrejas daquele lugar, a igreja de Éfeso. Segundo dizem alguns historiadores, a igreja de Éfeso tinha milhares de membros. Ele foi um dos líderes dessa igreja. Mas é importante nós ressaltarmos aqui que esse Timóteo, que foi alguém influente, importante no ministério de Paulo, no ministério da igreja na terra, na liderança da igreja, esse homem teve uma fé por legado. O tipo de cristão que ele era não se definiu na educação de Paulo, mas em duas mulheres de dentro da sua casa, que foram extremamente importantes para que ele absorvesse a verdadeira fé: a sua avó e a sua mãe. Elas não deixaram para Timóteo nenhum tipo de herança material, possivelmente. Não deram para Timóteo carro, casa, diploma, mas deram para ele algo que poderia ajudá-lo ao longo de toda a sua carreira: uma fé em um Deus vivo. Em um Deus vivo. E quando Paulo encontrou Timóteo, nós lemos que a fé já estava nele. Paulo cita que a fé que estava em Timóteo era uma fé não fingida. Ele não vinha para a igreja para ficar batendo papo, não vinha para a igreja só por estar. A sua avó e a sua mãe o ensinaram a importância da fé cristã. E analisando isso, eu gostaria aqui rapidamente essa noite de falar sobre como nós podemos construir um verdadeiro legado
dentro da nossa casa espiritual. O que a gente precisa fazer para seguir o exemplo da mãe e da avó de Timóteo, ter a convicção de que, por exemplo, os nossos filhos, eles terão um amanhã em Cristo com uma fé não fingida, uma fé verdadeira. Como nós podemos construir um verdadeiro legado espiritual para os nossos filhos? Eu quero adiantar com essa mensagem, primeiro, que se você não tem filho, fique em paz. Um dia você vai ter. Se você tem filho, presta atenção, porque o teu trabalho já começou. E quem sabe esta noite essa mensagem possa te trazer uma direção para aquilo que você precisa começar a fazer na sua casa. E se você é filho, entenda a importância de ter pais na fé, de ter pais que vivem a fé nesse Deus vivo. Então partimos para as divisões desta mensagem. Como nós podemos criar um verdadeiro legado espiritual para os nossos filhos. Primeiro, precisamos entender, ou entenda, que um verdadeiro legado começa pelo exemplo. A construção da verdadeira fé, a priori, não pode ser administrado por um mau exemplo. Precisa ser por um bom exemplo. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12 e no verso de número 1, advertiu-nos acerca daquilo que nós estamos vivendo acerca da fé. Em Hebreus 12, verso 1, a Bíblia vai dizer o seguinte, Hebreus 12, 1: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos de tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O que o escritor aos Hebreus está nos advertindo? Tem muita gente olhando para nós. Essa fé que nós pregamos, essa fé que nós caminhamos, ela está sendo observada, primeiramente pelas pessoas que estão dentro da nossa casa, primeiramente por aqueles que estão, com quem nós vivemos um relacionamento, seja de namoro, seja de noivado. Aquilo que eu creio está sendo observado pelas pessoas que estão à minha volta. Timóteo não foi alguém que apenas aprendeu as Escrituras, ele também aprendeu a como vivê-lo através da sua mãe e da sua avó. Ele via naquelas mulheres um exemplo. Por quê? Porque Paulo disse que a fé delas não era uma fé fingida. Não era aquele crente que estava na igreja, que bênção, glória a Deus, e aleluia, que pessoa amável, que pessoa agradável, que pessoa legal, mas quando voltava para casa, era uma pessoa totalmente diferente. Não era uma fé fingida, era uma fé verdadeira, vivida, dia após dia. Aquele menino observava as atitudes da sua mãe, observava as atitudes da sua avó, e enquanto aprendia as Escrituras, também estava aprendendo a como viver as Escrituras. É assim que a gente constrói um legado. Não basta apenas conhecer a Bíblia, é preciso viver a palavra, viver a Bíblia. Tiago, quando escreveu a sua carta, nos advertiu para isso, no capítulo 1, verso 22. Porque ele sabia o que ia acontecer com o cristianismo. Já desde os seus dias haviam coisas semelhantes a essa. Pessoas que estavam lendo as Escrituras, aprendendo a palavra, mas não vivendo a palavra. E o que foi que Timóteo disse no capítulo 1, verso 22? Ele disse o seguinte: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. O segredo de um legado espiritual é ser um exemplo para quem está à nossa volta.
Os meus filhos precisam ver que a minha fé não é fingida. Eu não sou a pessoa que manda as pessoas orar, eu mando os meus filhos orar, mas eu me omito da responsabilidade da oração. Não. Quantas vezes meu filho e minha filha, quando chegam em casa, hoje meu filho não, mas eles me pegavam lá na minha sala de oração. Às vezes 1 hora, 2 horas, eu já estava lá. Eu nunca pedi para eles lerem um livro sem que eu já tivesse lido vários. Porque eu entendi que a verdadeira fé se constrói, gente, com prática, com exemplo. E infelizmente eu preciso te dizer isso. A próxima geração pode estar condenada. Por uma geração, posso te assegurar isso, que de fato conhece bem as Escrituras. Todos os dias nós recebemos textos da Bíblia, frases da Bíblia, ou ouvimos pregações. Talvez nos últimos 10 anos sejamos a geração que mais tem conhecimento das Escrituras. Mas talvez também sejamos a pior geração, a geração que não vive as Escrituras. Só que tem gente me olhando, tem gente me observando. O escritor aos Hebreus disse exatamente isso: corramos com perseverança. Como é que você acha que o teu filho, a tua filha, às vezes a tua esposa, às vezes teu marido também, como é que você acha que eles vão acreditar no que você prega se você não vive? Como é que você vai poder dizer para ele: aconteça o que acontecer, não desista de Deus, se ele olha para você e já vê que você desistiu? Como? Como? Como é que nós vamos ensinar a próxima geração acerca da importância da vida conjugal, se nós estamos fazendo divórcios todo o tempo e o tempo todo? Como? Como é que eu vou poder olhar para o meu filho, poder olhar para minha filha e dizer o seguinte: olha, aconteça o que aconteceu, meu filho, por exemplo, não desista do seu casamento. E se ele olhasse para mim e dissesse: pai, o senhor está no 4º casamento, como é que o senhor fala para mim não desistir? Legado se constrói com exemplo. Tem gente olhando para você, tem gente olhando para mim, e aquilo que eles estão vendo em nós fala mais alto do que aquilo que nós pregamos para eles. É o exemplo. Lógia e Eunice foram mulheres que criaram Timóteo não com uma fé fingida. O pai dele não era crente, mas a avó e a mãe eram um crente de verdade. Fala para o teu irmão: você é crente de verdade lá na tua casa? Fala para ela: a mesma pessoa que está na igreja. Fala para ela: a mesma pessoa que está na igreja é a pessoa lá da tua casa? Meu Deus. Calma, gente, não pode brigar hoje. É a mesma pessoa. O legado se constrói com exemplo. Eu já perdi muito na vida para dar exemplo para os meus filhos. Eu já fui ofendido e perseguido para dar exemplo para os meus filhos. Um dia eu chamei meu filho e falei para ele: deixa eu te contar uma frase que eu carrego até hoje. O que, pai? Nunca comece aquilo que você não pode terminar. Se você for brigar, você pode matar aquele rapaz? Ele disse: não. Então não comece uma briga. Se você for brigar com a sua mulher, você vai poder separar dela? Não. Então não comece uma briga. Seja um exemplo. Legado se constrói com exemplo. Daqui a um tempo, eu disse para teu filho: vou olhar para você. Ele vai querer saber se a perseverança que está em você te fez permanecer naquilo que você acredita. Eu repito, atitudes quanto ao Evangelho falam mais alto do que pregações. É preciso dar exemplo. Diga ao teu irmão: seja um exemplo. Diga: tem muita gente olhando. Seja um exemplo. Pastor, eu estou pregando para as pessoas vim
para a igreja, lá no meu serviço. Falei, a tua mensagem tem sido, vem para Cristo? E como é que tem sido a sua vida lá dentro? Deixa eu compartilhar uma coisa rapidinho com você. Eu conversei com um homem uma vez. Na época eu tinha 28 anos. Sentei com ele, conversei com ele. Ele era um pouco mais velho que eu. Quando eu terminei a conversa, ele falou para mim assim: rapaz, eu conversando com você, eu tenho a impressão que eu conversei com um homem com mais de 60 anos. Quantos anos você tem? Eu tenho 28. Ele falou para mim assim: você fala as coisas com tanta verdade que não tem jeito de negar que o que você está falando é verdade. Eu falei para ele exatamente isso. Só que antes de eu pregar essa mensagem para você, eu estou vivendo essa mensagem lá na minha casa. E adivinha qual que era o assunto? A esposa. Ele falou: meu senhor, tem uma mulher brava na minha casa. Eu falei: eu também tenho. A minha mulher me enfrenta. Ele falou: a minha também. E o que você fez? Eu falei: nada. Eu não posso começar aquilo que eu não posso terminar. O verdadeiro cristianismo se constrói dentro de 4 paredes. Sabe uma coisa que eu aprendi na vida? Deus sempre vai te dar o presente que você mais precisa no embrulho que você não quer. Tem gente que tem um dom de te tirar a paz. Você queria que essa pessoa morresse. Deus disse: eu preciso dessa pessoa na tua vida. Pastor, você não está entendendo. Eu sou uma pessoa muito acelerada. E a minha esposa, ela é muito lenta. Falou: Deus, você precisa dela. É a âncora que não te deixa naufragar nas tempestades da vida. Ela te segura na hora certa. Para o teu irmão, seja um exemplo. Como é que a gente constrói um legado espiritual os nossos filhos para essa geração? Segundo, entenda que o verdadeiro legado são sementes importantes plantadas numa terra produtiva. O que eu quero dizer com isso? Se você soubesse o tipo de pessoa que está do teu lado, você investiria mais nela. Você gastaria mais tempo investindo nessa pessoa. Gênesis 37, verso de número 3. Jacó tinha vários filhos. Na sua velhice, ele teve mais um. Mas como eu costumo dizer, Jacó era aquele pai-avô que depois de ter criado aquele bando de filhos, aquele monte de filhos, ele põe a mão na consciência e fala assim: nossa, eu errei tanto. Larguei tanto meus filhos, agora eu vou pegar esse daqui e eu vou investir nesse menino. Vou investir tempo. Vou investir coisas desse menino para ver se faz alguma diferença. E ele fez isso. Gênesis 37, verso de número 3, diz assim: olha, Israel, que passou a se chamar Israel, mas antes era Jacó, amava mais a José que todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. Agora olha o que ele fez. Fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Ele não fez isso para ninguém, mas ele fez para José. A maneira como ele tratou José dentro de casa eram sementes plantadas em uma terra boa. Jacó começou a ter a percepção que Deus tinha um plano na vida daquele menino. Por quê, pastor? Porque gastou mais tempo com ele. Ele começou a ter uns sonhos. Começou a ter umas mensagens enquanto dormia. E se você ler as escrituras, você vai ver que Jacó observava tudo. Porque ele também um dia foi um sonhador. Agora escute. Ele começou a honrar o filho dentro de casa. E sabe qual foi a consequência dessa honra? Gênesis capítulo 41, versos 42 e 43. Esse menino que está sendo honrado dentro de casa se transformou em um grande homem. Agora dá uma olhada no que aconteceu. Gênesis 41, versos 42 e 43 diz assim:
Então tirou o faraó o anel do seu, tirou o anel de sidete da sua mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas finas, de linho fino, e depois ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre a terra do Egito. O que eu estou falando? No dia que José foi assumir a posição de governador, estava sendo feito na vida dele aquilo que o pai estava fazendo na casa dele. Você não sabe o que você cria dentro da tua casa. Jacó, por causa dos sonhos, talvez tenha tido uma percepção que muito pai e muita mãe não tem. Eu estou criando um homem que sonha. Eu estou com um menino na minha casa que tem sonhos grandiosos. Feixes se prostram diante dele. O sol, a lua e 11 estrelas se prostram diante dele. Jacó sabia disso, que quando ele saiu da casa do pai, Deus deu um sonho para ele. Agora deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente fala sobre construção de legado, eu preciso entender que eu tenho que plantar as sementes na terra que Deus me deu. O que você tem plantado na vida do teu filho e da tua filha? Qual tem sido o seu investimento na vida deles? O que você tem feito no presente que possa contribuir com o futuro deles? Isso faz toda a diferença. Infelizmente tem pai e tem mãe que ainda não entendeu o que está criando dentro de casa. Talvez nesse momento dentro da tua casa você esteja olhando para uma criança, para um adolescente, esteja olhando para um menino, para uma menina, mas Deus está vendo governadores, juízes, médicos, pastores, pintores, engenheiros, psicólogos, psiquiatras. Vão precisar. Mas o que você vê? O que você está vendo? Você já fez essa pergunta? O que você vê no teu filho? Arteiro, faz bagunça. E quem falou para você que crianças que depois de grandes se tornaram grandes homens também não faziam bagunça? Quando eles são meninos, são meninos. Mas o fato deles serem meninos não vão os impedir de serem quem eles serão, a não ser nós, na maneira como vemos e tratamos. Jacó entendeu o seguinte: José, vem cá que eu vou fazer um negócio para você que eu não fiz para ninguém. O que? Veste essa roupa aqui. Quando a gente estuda a transição do grego para o hebraico, e essa roupa colorida, ela tem uma transliteração no grego que significa graça. É o pai derramando a graça sobre um filho que se tornou um governador. Pergunta para o teu irmão: quem você está criando dentro de casa? Isso é uma terra produtiva. Eu conversei com uma pessoa uma vez, ele disse para mim assim: como é que você está? Eu falei: estou bem, graças a Deus. Pô, eu estou vendo que teu filho está com você lá no ministério. Eu falei: glória a Deus. Ele falou: é verdade, é teu filho. Ele falou: bem, você está liderando o tráfico. Eu falei: meu Deus, você não conseguiu enxergar isso? Ele falou assim: que meu filho estava liderando o tráfico. Eu falei: não, que você tinha um líder dentro da tua casa. Você não viu isso?
Os outros traficantes enxergaram o que você não enxergou. Você tinha um líder dentro da tua casa. A pergunta é: o que você investiu nele? Quanto tempo você gastou com esse menino? Ele encheu o olho d'água e falou para mim assim: eu não tinha tempo e nem recurso. Eu falei: esse é o problema. Aquilo que você não tem, porque não acredita, alguém vai ter. O problema é no que a sociedade quer transformar nossos filhos. A construção de um legado exige que eu lance boas sementes em uma terra produtiva. Eu quero assegurar você: existe alguém dentro da tua casa. Existe alguém vivendo na sua casa. Que Deus tem um grande plano na vida dessa pessoa. Saiba como lidar com isso. Terceiro, para a gente encerrar: como é que a gente constrói um verdadeiro legado espiritual, um verdadeiro legado de fé não fingida? Terceiro, entenda que o verdadeiro legado é um compromisso que temos com o futuro da igreja de Deus. E aqui vai pesar mais um pouquinho. Deixa eu lhe dizer uma coisa: tudo que a igreja do futuro não vai ter está na igreja do presente. Vou repetir isso para você de novo. Tudo que a igreja do futuro, daqui a 10 anos, não vai ter, está na igreja do presente. A grande questão é: se nós estamos preparando os nossos filhos para amanhã assumir a igreja. Eu estou preocupado, porque eu estou achando que não vai ter mais pastor daqui a um tempo. Não vai ter mais evangelista. E pode ser que não haja mais igreja. Porque Deus não quer, não. É porque a gente está preparando os nossos filhos para ser qualquer coisa, menos alguém influente dentro da igreja. Eu não vou pagar a tua faculdade porque eu quero que você se forme, você seja um psicólogo, um engenheiro. Glória. Quero que você se forme, você seja um advogado. Glória. E eu não estou aqui para dizer que isso não é certo. Ele pode fazer qualquer coisa, qualquer profissão. A minha pergunta é: quem é que vai ser a igreja amanhã? Porque parece que preparar um filho para entregar para a obra de Deus é demérito. Parece que preparar filhos para servir a obra de Deus é pequeno. E não é. Não é. Ana queria ter um filho. E ela não conseguia ter um filho em um tempo de uma das maiores crises do tabernáculo, onde Deus era servido. A coisa estava tão feia, gente, que os filhos de Eli estavam deitando com mulheres dentro do tabernáculo. Se você ler 1 Samuel lá pelo capítulo 3, você vai ver que a lâmpada de Deus estava quase se apagando. Significava que a glória, a presença de Deus estava para sair de Israel, por causa da sujeira do tabernáculo. Foi num tempo como esse que ela foi para lá. E ela pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho, pedindo a Deus um filho. Parecia que nada dava certo. Até que ela disse para Deus: o Senhor me deu um filho, eu vou dar ele para trabalhar na tua obra. Agora lê comigo um texto. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. Deixa eu te mostrar isso aqui. 1 Samuel, capítulo 1, verso 27 e 28. Onde está falando sobre Samuel. E veja o que ela disse. Verso 27 do capítulo 1 de 1 Samuel. Porque por este menino orava eu. E o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. Pelo que também o trago
como devolvido ao Senhor, por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi. E eles adoraram ali ao Senhor. Sabe o que ela estava dizendo? Que quando Samuel chegou à idade mais ou menos de 2, 3 anos, ela pegou o menino, levou para o templo e disse: ele está aqui, que ele sirva a Deus. Samuel foi um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Ao final do seu ministério, a Bíblia diz que de todas as palavras que ele proferiu, nenhuma delas Deus deixou cair por terra. Quando ele terminou o seu ministério, porque o povo quis um rei, ele chamou a multidão de Israel e disse para eles assim: se há alguém neste lugar que eu defraudei, se tem alguém neste lugar que eu enganei, se tem alguém neste lugar que eu fiz alguma coisa que não devia, que venha essa pessoa diante de mim, que eu vou me humilhar diante dele. Olha o caráter desse rapaz. Mas um dia foi um menino que uma mãe entregou para poder servir na casa de Deus. É preocupante o que eu vou te dizer, mas eu temo que amanhã não vai haver igreja. Por que você acha que os coaches estão tomando os púlpitos? Porque não há mais crianças aprendendo a Escritura desde cedo. E uma geração que não conhece a palavra, toma palavras de homens como verdades. E o Evangelho começa a se propagar, cujos princípios de Deus estão sendo deixados de lado. E a gente está olhando para isso, assistindo os escândalos que estão acontecendo dentro do Evangelho, e ficamos assim, parados, estagnados, e por que não dizer boquiabertos, achando que vai mudar alguma coisa, se elas não aparecerem nesse tempo, para que amanhã haja um Samuel. Meu irmão, minha irmã, o episcopado, o pastorado, o serviço sagrado, Paulo disse que é uma das maiores honras que um homem pode ter. Se um juiz cometer um erro, ele vai sentenciar uma pessoa no máximo a uns 30 anos de cadeia. Mas pastores despreparados sentenciam vidas para a eternidade no inferno. E se a gente não começar a pensar agora, se a gente não começar a incentivar os nossos filhos hoje, amanhã não haverão pastores, não haverão ministros de louvor, não haverão cantores gospel, não haverão adoradores de verdade, porque ninguém tem compromisso com a igreja do futuro. Nós só estamos vivendo na igreja do presente. Tem gente que diz para Deus: Deus, eu quero ter um filho. Fico imaginando aqui, me permita, na minha santa ignorância, entender o diálogo de Deus e de Ana enquanto ela subia para buscar um filho. Você só quer ter um filho, Ana. Você só quer ter um filho para você calar a boca de Penina. Tua preocupação é só ter um filho. A única coisa que te satisfaz é ter um filho. Você está preocupado com os teus interesses pessoais. Até que um dia eu acredito que ela entrou, como diz o texto, depois você lê 1 Samuel, que ela foi diante do Senhor em lágrimas. E eu acredito que naquele momento ela ouviu mais do que falou. Porque naquele momento ela entendeu que Deus não ia dar um filho para ela, mas Deus poderia dar um projeto para ela. Você está querendo ter um filho para colocar teu nome nele, mas eu estou querendo um profeta.
Se você me der o profeta, eu te dou o filho. Por que Deus vai dar apenas um filho? Se Deus está olhando aquilo que nós não estamos querendo olhar. Não vai haver igreja amanhã. Não vai haver igreja amanhã. E a igreja, se existir, ela vai ser liderada por coaches e não por filhos criados para serem pastores. Daqui a um tempo, a igreja ela vai ficar contratando músicos para tocar e louvar nas noites. Porque dentro da igreja não se formam cristãos, músicos para servirem a causa. Outro dia o Queiroz veio aqui. Falou, se você tiver o seu filho, você vê que ele tem algum interesse, traz aqui que ele se dispôs a pagar. Se eu não tiver enganado, só foi 2 pais que conversou com ele. É preocupante. Deixa eu te contar um segredo. Eu já tenho 50. Eu estou vendo isso. Daqui a 10 anos, se Deus me permitir ainda estar aqui, vocês vão lembrar dessa mensagem. E vocês vão fazer a pergunta. Mas não é daqui não, que o Davi ainda vai estar vivo ainda. Onde estão os pastores? Mas eu estou falando de pastor de verdade. Onde estão os pastores? Onde estão os ministros? Onde estão os adoradores, os intercessores? Você imagina o que vai ser o ministério de intercessão daqui a alguns anos, François? Você quer construir um legado de verdade? Comece a olhar para o futuro e veja o seu filho lá na frente. Um pregador, um adorador, um diácono, um intercessor, um professor de escola bíblica. Olhe lá para frente e veja o teu filho, veja a sua filha. Porque se você não fizer isso, você não vai encontrá-lo lá. Fique bem em nome de Jesus.